Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é trabalharmos com a última operação dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Então, a gente já estudou adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e agora raiz quadrada, tá? Posterior a isso, a gente vai avançar para um novo conjunto, tá? Mas deixa para a próxima aula, né? Bora lá? Bom, definição. A radiciação, tá? É a operação inversa da potenciação. Então, eu tenho isso daqui como símbolos da raiz. Então, eu tenho um termo aqui que a gente chama de radicando, que é o que fica dentro. A gente tem esse termo aqui que a gente chama de índice, tá? Esse índice aqui ele vai ser um número natural e ele vai ser maior que 1. Então, vai ser 2, 3, 4, 5. Tá? Pode ser qualquer um desses valores. E o resultado que a gente chama de raiz. É também comum se chamar radical o termo composto por tudo isso daqui, ó. Então, ó, deixa eu só colocar minha ponta aqui. Então, índice é isso, radicando é isso e tudo é radical. Mas não se preocupem que esse ano a gente não vai trabalhar com essa terminologia aqui, tá? Eu só preciso que vocês saibam que existe um índice. E mais do que isso, a gente vai trabalhar esse ano só com índice 2. Então, nesse ano estudaremos apenas raiz de índice 2, ou seja, raiz quadrada. Tá? Então, esse termo aqui que eu coloquei N, que eu falei com vocês que pode ser 2, 3, 4, para a gente esse ano só vai ser 2, tá? Esse termo que pode ser qualquer um, e o resultado também ele vai ser variável aí, tá? Bom, uma outra informação importante é que a ausência do índice indica que a raiz é quadrada. Então, geralmente, a gente não coloca o 2 para representar a raiz quadrada, tá? A gente deixa sem índice. E vocês vão perceber isso, que praticamente a gente não vai colocar o índice 2, a não ser que eu queira dar um destaque para esse índice. Bom, uma outra definição é a seguinte: a raiz quadrada de um número positivo A é igual a B se e somente se o quadrado do número positivo B for igual a A. Aí você leu isso aqui e fala assim, professor, entendi nada. Pois é, mas você já faz isso, você já aplica essa correspondência, tá? Você diz que a raiz quadrada de um número é igual a outro se esse número aqui ao quadrado for igual a esse. Não entendeu ainda? Vamos lá. Por que a raiz quadrada de 16 é 4? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. Então, quando vocês viram raízes quadradas pela primeira vez e começaram a calcular essa raiz quadrada, vocês começaram a fazer essas verificações. Então, na verdade, eu estou dizendo isso, ó, a raiz quadrada de 16 é igual a 4 se, somente se, 4 ao quadrado é igual a 16. Tá? A leitura disso é raiz quadrada de 16. Novamente, eu posso representar dos dois jeitos, mas a gente vai optar, na grande maioria das vezes, por representar assim. Tá? Bom, aqui eu tenho raiz quadrada de 25 é 5, por quê? 5 ao quadrado é igual a 25. Raiz de 625 é 25, por quê? Porque 25 ao quadrado é igual a 625. Tá? Um detalhe muito importante é que o resultado de uma raiz ele é único. Raiz quadrada de 3 é 3 e somente 3. Por que eu estou falando isso? Porque no sexto ano vocês aprendem a extrair raiz quadrada. Aí chega no sétimo ano, você pensa assim, bom, por que raiz quadrada de 9 é 3? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Aí você poderia pensar assim, então, professor, raiz quadrada de 9 não pode ser menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 é igual a mais 9. Isso está certo? Não, está errado. Tá? A gente fala em raiz quadrada de um número positivo é igual, né, a um outro número, se esse número for um número positivo. Ou seja, pessoal, eu não falo um número multiplicado por ele mesmo dá 9. Eu falo de um número positivo elevado ao quadrado que dê 9. Ok? Então, essa é a ideia. Tome cuidado. O resultado de uma raiz quadrada sempre será positivo. Então, aqui, ó, que fique claro, não existe no conjunto dos números inteiros raiz quadrada de um número negativo. Então, se aparecer isso aqui para você, ó, raiz quadrada de menos 16, você pode dizer, não existe dentro dos naturais. Eu coloquei naturais aqui, mas a gente poderia trocar esses naturais pelos inteiros, que é o que a gente está estudando. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu escrevi certo aqui, eu coloquei números inteiros, mas eu representei aqui errado. Então, raiz quadrada de menos 25 não pertence ao conjunto dos números inteiros. Não existe nenhum número que ao quadrado dê menos 25. Lembre-se, gente. Um número ao quadrado, ele vai ser sempre positivo, tá? Expoente 2, resposta sempre positiva. Agora, tome cuidado, tá? Porque isso daqui existe.
É como se eu vou calcular a raiz quadrada de 16, que é 4, e isso aqui me indica o oposto de 4. O oposto de 4 é menos 4. Então, esse aqui é o oposto do resultado, tá? Nesse caso, queremos o oposto da raiz quadrada de 16. Então, se o sinal estiver lá dentro da raiz, não existe. Se estiver fora, não tem problema. Você calcula normalmente a raiz e depois inclui o sinal. Ok? Bom, proposta do dia, né? Fazemos o exercício 56, 57 e 58 que estão localizados na página 48. E os desafios 3 e 4. O desafio 3 está na página 48 também e o desafio 4 está na página 49. Tá? Então, tentem fazer, dê um pause no vídeo, façam, depois voltem e assistam o restante do vídeo. Bora lá? Bom, considerando que vocês já fizeram tudo, vamos para os resultados. Então, que número multiplicado por... Que número ao quadrado dá 100? O número ao quadrado que dá 100 é o 10. Que número ao quadrado dá 36? É o 6. Então, aqui, ó, como tem esse menos aqui, ó, a minha resposta seria menos 6. Aqui, pessoal, eu falei com vocês que não existe raiz quadrada de um número negativo, mas esse número que está aqui, ele não é negativo, porque primeiro eu vou calcular a potência. Quanto que é o quadrado de menos 4? Bom, se o expoente é par, a resposta é positiva, então isso vai dar 16. E que número elevado ao quadrado dá 16? É o 4. Tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Primeiro eu vou calcular o resultado dessa potência, que no caso vai dar mais 9, levando em consideração que o expoente é par, a resposta é positiva. E depois eu considero esse sinal aqui. Eu quero o oposto da raiz quadrada de 9. Né? A raiz quadrada de 9 é 3, então o oposto de 3 é menos 3. Tá? Nesse caso aqui eu tenho uma adição, então eu vou resolver primeiramente essas potências. Ambos expoentes são positivos, então as respostas vão ser positivas. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 16 mais 9, 25, e o número que é o quadrado da 25 é o 5. Ok? Bom, questão 57, sabe-se que x é igual a menos 1 elevado a 8, menos, abre parênteses, o oposto de raiz quadrada de 64. Primeiro está pedindo determinar o valor de x. O que eu posso pensar aqui? Bom, expoente par, né? Ah, professor, mas não tem parênteses. Ah, que ótimo. Então, esse sinal aqui vai ser mantido. Então, vai ficar menos 1 elevado a 8 é 1. Ok? Esse sinal aqui e esse também vão ser mantidos, porque eu vou calcular a raiz quadrada de 64. Que número que elevado ao quadrado de 64 é o 8. Então, eu passo até essa expressão aqui, ó. Esse sinal é mantido, 1 elevado à oitava potência é 1, menos, e esse menos aqui, raiz quadrada de 64 é 8. Lembre-se que isso daqui indica o oposto de menos 8 é mais 8. E aí, ó, menos 1 mais 8, isso é mais 7. Posso pensar de duas formas. Quando os sinais são distintos na adição, eu conservo o sinal do maior módulo e subtrai os módulos. Ou posso pensar em dinheiro. Eu devo R$1 e tenho 8 para pagar. Eu pago esse R$1 que eu devo e ainda me sobra um 7. Tá? Agora é para determinar o dobro. O dobro de 7 é 14 e o quadrado de 7 é 7 vezes 7, que é 49. Poderia colocar as respostas diretas. Só que eu fui um pouquinho mais formal, tá? Por isso que eu dei as respostas antes. Porque mesmo que você não tenha sido formal, você pode chegar nas respostas, tá? Então eu pensei assim, bom, x é igual a 7. O que é o dobro de um número? O dobro de um número é multiplicar ele por 2. Então eu multipliquei por 2 os dois lados. Então o que apareceu do lado de cá? O dobro de x. E do lado de cá, o dobro de 7. E o dobro de x passa a ser 14. Professor, não fiz nada disso, só escrevi 14, tá certo? Tá certo, pessoal. Tudo bem, não tem problema. Eu só fiz isso para mostrar para vocês que quando a gente chegar em equações, a gente vai usar esse tipo de propriedade, fazer a mesma operação dos dois lados, tá? Isso é um princípio multiplicativo da igualdade, mas não vou adiantar. A mesma coisa vai acontecer com o quadrado de x. Eu tenho x é igual a 7, então eu vou levar os dois lados ao quadrado, então do lado direito vai ser 49. Novamente, professor, por que você está fazendo isso? Está complicando a minha vida? Gente, foi só uma curiosidade. Tá confuso? Ignorem, tá? Dobro de 7, 14, quadrado de 7, 49. Fechou. Existe algum número inteiro que represente raiz quadrada de menos 49? Tem que ficar muito claro que está escrito aqui, ó, número inteiro. Tá? Por quê, professor? Porque existe um resultado para isso. Só que existe dentro de um conjunto que vocês vão ver só no ensino médio, chamado conjunto dos números complexos. Nesse momento, dentro do conjunto que vocês conhecem, que é o conjunto dos números inteiros, não existe. Tá? Então, a gente diz, não existe, pois não existe nenhum número inteiro que elevado ao quadrado dê um valor negativo. Por isso que não vai existir raiz quadrada de número negativo. Ok? Bom, primeiro desafio aqui, observe o padrão das potências de base 2. Isso aqui não tem a ver com a radiciação não, tá, pessoal? Ou raiz quadrada.
Tem a ver com o último assunto sobre potência, mas eu gostei do desafio. Observando o padrão das potências de base 2, à medida que variamos o expoente, é possível saber o algarismo das unidades de uma potência de 2 com expoente natural. Assim, qual será o algarismo da unidade de 2015? Está com cara de Olimpíada de Matemática, tá? Qualquer uma delas, não sei qual. Bom, geralmente o BMAP, tá? Eles gostam muito de colocar o ano de aplicação. Se vocês tiverem curiosidade, procura lá nas provas das Olimpíadas, lá na prova de 2015, para ver se não tem essa questão. Bom, gente, falou-se em padrão e potência de 2. Então, vou começar a calcular. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16. Continuando. 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 6, 64, 2 elevado a 7, 128, 2 elevado a 8, 256. O que pode se perceber aqui, pessoal? Tirando esse primeiro caso aqui, começou a se repetir, ó. 2, 4, 8, 6. Porque falou em unidades, algarismo da unidade. Se eu fizer o próximo 2 elevado a 9, vai ser terminado em 2, tá? Vou pôr aqui para não atrapalhar. 2 elevado a 9 é 512. Eu já sabia que ia ser terminado em 2. Depois do 2 vem terminado em 4. Então, se eu calcular 2 elevado a 10, isso vai ser 1024, terminado em 4. Tá? O 2 elevado a 11, 2048, tem que ser terminado em 8. Tá percebendo que existe um padrão que segue na sequência? 2, 4, 8, 6. Esse padrão é semelhante, por exemplo, aos dias da semana. A cada 7 dias, eu começo novamente a semana, não é assim? Então, a cada 4 números, eu inicio novamente a sequência. Então, 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 6, depois 2, 4, 8, 6, depois 2, 4, 8, 6. E vai assim, de 4 em 4. Então, qual é a ideia, pessoal? É ver qual é a terminação dividindo esse número aqui, 2015, por 4. Mas como assim, professor? Bom, simples. Tá vendo esse número aqui, o expoente? Ele é 5. Quanto que é 5 dividido por 4? 5 dividido por 4 é 1 e deixa resto 1. Quanto que é 6 dividido por 4? É 1 e deixa resto 2. Quanto que é 7 dividido por 4? É 1 e deixa resto 3. E para finalizar, 8 dividido por 4 é 2 e deixa resto 0. Então, se eu dividir 2015 por 4 e o resto der 1, desculpa, a minha resposta vai ser 2. O algarismo das unidades vai ser 2. Se der 2, a resposta vai ser 4. Se der 3, vai ser 8. Se der 0, vai ser 6. Poxa, professor, é difícil essa questão? Sim, não é fácil, tá? Essa questão de percepção de padrões. Mas é um tipo de exercício que depois que você faz o primeiro e entende, fazer outros semelhantes a ele não é tão difícil assim. É questão de prática, tá, pessoal? Então, 2015 dividido por 4, 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20, subtrai dá resto 0, eu baixo 1. 1 dá para dividir por 4? Não. Então, eu vou ter que abaixar o 5, não vou? A partir do momento que eu baixei dois números seguidos, eu tenho que colocar um 0 aqui. 15 por 4 dá 3, 3 vezes 4, 12, 15 menos 12 dá resto 3. Bom, resto 3, olha o resto 3 aqui, pessoal. Qual que é a terminação do resto 3? Aqui, ó, é 8. Então, o algarismo da unidade será 8. Difícil? Não. Mas se algum dia vocês se depararem com um exercício semelhante a esse, vocês têm grande chance de conseguir acertar. Tá? Último desafio, determine um número inteiro que está entre 200 e 300, cujo produto dos algarismos é 20 e cuja raiz quadrada é o número natural. Bom, quando eu falo os números que têm raiz quadrada naturais, por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4. Esses números aqui, pessoal, são chamados de quadrados perfeitos. E eles podem ser escritos como alguma coisa elevada a 2. Por exemplo, 4 é 2 ao quadrado. 9 é 3 ao quadrado. 16 é 4 ao quadrado. Todo número que puder ser escrito como alguma coisa ao quadrado é um quadrado perfeito. Como está compreendido entre 200 e 300, eu vou começar a chutar valores ao quadrado e verificar se eles estão nesse intervalo. Por exemplo, 14 ao quadrado é 196. Está aqui? Não. Mas o 15 ao quadrado vai estar, que é 225. 225 está entre 200 e 300. Então, 225 é um quadrado perfeito, ou é um número cuja raiz quadrada é um número natural, né? Raiz quadrada de 225 é 15, e ele está compreendido entre 200 e 300.
O próximo, 16 ao quadrado, 256, também está entre 200 e 300. O próximo, 17, 289, também está entre 200 e 300. Já o próximo, 18, dá 324. Então, ele não está compreendido nesse intervalo. Então, eu fiquei com 3 possibilidades de resposta. Como é que eu vou saber qual delas é a resposta? Bom, o produto dos algarismos é 20. Então, eu vou começar a multiplicar. 2 vezes 2 vezes 5, 2 vezes 5 vezes 6, 2 vezes 8 vezes 9. Tá? Se eu multiplicar o primeiro 2 vezes 2 vezes 5, eu já acho 20. Então, a minha resposta é 225. Para verificar que não há outra resposta, eu multiplico 2 vezes 5, que é 10 vezes 6, 60. 2 vezes 8, que vai dar 16 vezes 9, 144. Então, a minha resposta correta está aqui, tá? 225. Ok? Professor, tive um pouco de dificuldade nos desafios. É normal, não é por isso que é chamado desafio. É para instigar vocês a pensarem fora da casinha, digamos assim, tá? São exercícios um pouco mais elaborados, que existe um pouco mais de formalismo, metodologia, mas com o tempo vocês vão pegando o jeito, tá? Tenho certeza. Pessoal, muitíssimo obrigado, tá? Vocês tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, principalmente fiquem bem, tá? Fiquem em casa. Tchau, tchau, pessoal.